Esses pais oraram por uma menina, mas conseguiram algo completamente inesperado. Andy e Gino sempre sonharam em se tornar pais. Eles ficaram cheios de alegria quando Andy engravidou pela primeira vez e então deu à luz um menino 9 meses depois. Alguns anos depois, ela engravidou novamente do seu segundo filho e Andy e Gino ficaram muito felizes com sua vida. Sua família estava crescendo, mas eles ainda sentiam que algo estava faltando. Eles amavam seus filhos, mas eles realmente queriam ter uma menina. Olá, pessoal! Essa é a nossa história sensacional de um casal que orava por uma menina, mas Deus os deu algo completamente inesperado. Alguns anos depois, seus sonhos se tornaram realidade, mas não da maneira que você poderia esperar. Qual seria a notícia que chocou completamente esse jovem casal? Eu vou te contar toda essa história agora, mas antes deixa eu te lembrar de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar nossos vídeos todos os dias. Inscreva-se e assista todos os nossos vídeos. Bom, voltando à nossa história. Andy e Gino foram feitos para serem pais. Eles começaram a falar bem cedo em seu relacionamento sobre como eles chamariam seus filhos, antes mesmo de se casarem. Eles sabiam que queriam ter pelo menos um menino e uma menina. Gino propôs casamento a Andy e ela aceitou com entusiasmo. Esses dois tiveram um lindo casamento e começaram a planejar uma família. Não muito tempo depois que se casaram, ela engravidou do primeiro filho, um menino saudável. Pouco menos de 2 anos depois, ela engravidou novamente com outro lindo menino. Eles eram a família perfeita. Andy e Gino estavam amando suas vidas como pais, exatamente como sabiam que fariam. Eles não se importavam com os choros noturnos ou as trocas de fraldas. Eles adoravam ver seus filhos prosperarem e crescerem. Esses 2 meninos eram o orgulho e a alegria dos pais. Andy e Gino comemoravam cada conquista deles, os primeiros passos de seus filhos, seus primeiros dentes, suas primeiras palavras e seus primeiros dias na pré-escola. Eles estavam orgulhosos dos jovens que seus filhos estavam se tornando, mas ainda ansiavam por uma menina. Era a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Andy e Gino não sentiam que sua família estava completa. Eles estavam vivendo uma vida fantástica no sul da Califórnia, mas queriam ser pais de uma menina e queriam que seus filhos tivessem uma irmã. Mas eles ficariam felizes por ter outro bebê também. O casal orou por uma gravidez saudável e feliz. E então um dia, ela fez o teste de gravidez e o teste apontou positivo. Parabéns, é uma menina! Andy estava tão feliz por estar grávida pela 3ª vez. Ela marcou uma consulta com seu médico para fazer um ultrassom para confirmar a gravidez. Ela estava tão animada para descobrir o sexo desse 3º bebê. Ela teria ficado feliz com um menino ou com uma menina, mas porque ela ainda não tinha nenhuma filha, ela esperava que fosse uma menina. Andy fez um exame de sangue que lhe permitiu descobrir o sexo do bebê e ela ficou feliz em descobrir que de fato estava tendo uma menina. Mas o ultrassom mostrou algo estranho. Não havia apenas uma menina lá. Andy e Gino estavam tão animados ao descobrir que eles finalmente seriam pais orgulhosos de uma menina, que quando Andy fez o ultrassom de rotina, o médico notou algo muito estranho. Não havia apenas uma garota no útero de Andy. Ela estava esperando trigêmeos. Isso mesmo, esse casal estava prestes a ter 3 meninas correndo pela casa. Andy e Gino ficaram completamente chocados. No começo, eles não tinham certeza de como processar essa notícia de trigêmeos. Em seguida, o ultrassom revelou ainda mais informações sobre a gravidez incomum de Andy. Quando o médico olhou para o ultrassom, percebeu que Andy estava carregando 2 placentas, embora tivesse 3 bebês dentro dela. Isso significa que 2 dos bebês compartilham uma placenta, porque se separam de uma única perna. Andy estava carregando um par de gêmeos idênticos e um 3º bebê, que se formou a partir de um óvulo diferente. Os médicos disseram a Andy e Gino que essa é uma ocorrência super rara. Andy e Gino estavam tão felizes que suas orações foram respondidas e que eles seriam pais não de uma, mas de 3 meninas. Ainda assim, eles estavam preocupados. O médico disse a eles que uma gravidez de trigêmeos pode vir com complicações. Então os pais não fizeram fertilização in vitro. A possibilidade de engravidar de trigêmeos era muito rara. Quão raro é? A chance de uma gravidez de trigêmeos por concepção natural é de apenas 1 em 4.000.
a chance de 2 bebês serem idênticos é ainda mais baixa. Que comecem os preparativos. É preciso muita preparação e planejamento para trazer um bebê ao mundo. Agora, trazer 3 bebês ao mundo exige ainda mais planejamento. Gino e Angie sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente. Então, eles rapidamente começaram a trabalhar. O casal contratou uma babá, compraram uma minivan e procuraram seus amigos e familiares em busca de apoio. Ambos também solicitaram licença parental de seus empregadores para que pudessem estar lá para apoiar um ao outro quando os bebês nascessem. A gravidez de Angie não correu muito bem. A gravidez de trigêmeos é sempre de alto risco. Sua gravidez foi considerada de alto risco porque ela estava grávida de trigêmeos. E quando estava com apenas alguns meses de gravidez, seu médico, Danny Shement, alertou-a de que essa gestação seria muito diferente de suas 2 gestações anteriores. E ela sempre soube que gêmeos e trigêmeos tinham uma chance maior de nascer prematuros ou de ter complicações no útero. Ela estava mentalmente preparada para o que poderia acontecer com seus bebês, mas não estava emocionalmente preparada para isso. Ela definitivamente não estava preparada para o que aconteceu a seguir. Uma ação imediata precisava ser tomada, pois Angie começou a ter algumas complicações sérias quando estava grávida de apenas 26 semanas dos 3 trigêmeos. Em uma entrevista com a Sharp Healthcare, Andrew disse: "Vimos que o líquido para o bebê B estava muito baixo e para o bebê C estava um pouco alto. Os níveis de fluido ao redor do bebê afetam o quão nutridos e protegidos os bebês estão, enquanto eles estão se desenvolvendo." Angie e seus médicos precisavam agir imediatamente. Para garantir que Angie e seus bebês estivessem seguros, o casal decidiu fazer algo bastante extremo: permanecer um longo tempo no hospital. A discrepância de fluidos era um problema sério, especialmente em uma gravidez de alto risco. Se o fluido ao redor dos bebês estava muito alto ou muito baixo, as meninas corriam o risco de nascer com hemorragia cerebral e pulmões subdesenvolvidos. Angie não podia continuar vivendo sua rotina normal do dia a dia. O Dr. Danny Shement pediu a Angie que passasse o resto de sua gravidez no hospital para que ela pudesse ser constantemente monitorada. Angie ainda tinha 14 semanas de gravidez pela frente, o que é muito tempo para ficar em um hospital. Tudo isso foi uma grande mudança da vida do casal. Angie estava chateada com seu prognóstico. "O médico me disse, tem que internar agora", ela disse em uma entrevista para a revista Sharp Healthcare. Naturalmente, ela faria tudo ao nosso alcance para garantir que suas filhas pudessem ser trazidas ao mundo com segurança. Mas isso também significava que ela teve que colocar sua vida em modo de espera e passar menos tempo com seus 2 outros filhos pequenos. Ela não estava feliz com a possibilidade de passar semanas em uma cama de hospital. Angie e Gino iriam fazer tudo funcionar. Ela não estava animada em se mudar para o hospital em tempo integral quando estava grávida de 26 semanas. Ela nem se sentia doente, mas teve que ficar em repouso absoluto, longe de sua casa e de sua família. Gino fez questão de trazer seus filhos para ver a mãe todos os dias. Essa família jantava juntos no hospital e se preparava para a chegada dos trigêmeos. O hospital não era sua casa, mas pelo menos os 4 estavam todos juntos. Gino fez tudo o que pôde para que Angie se sentisse como em casa no hospital, e as enfermeiras também ajudaram muito, deixando tudo o mais normal possível. O diretor do hospital, Dr. Tony Hicks, disse em uma entrevista: "Eu entendo que tudo isso é muito difícil para qualquer um. Isso é estressante para os nossos pacientes. Todos os funcionários do hospital sabiam quão difícil era para Angie ficar longe de casa, então eles fizeram tudo o que precisava e podiam para que ela se sentisse confortável." Angie passava muito tempo sozinha no hospital porque não queria atrapalhar tanto a rotina de seus filhos. Isso significava que Gino tinha que passar muito tempo em casa com os meninos, longe de Angie. Gino estava determinado a fazer o que fosse preciso para que sua esposa se sentisse melhor. Juntos, eles decidiram ter noites de encontro no hospital. Enquanto Angie e Gino jantavam juntos no quarto de hospital de Angie, ela disse: "Essa é a nossa noite de encontro, do qual não volto para casa." Angie foi instruída a ficar na cama a maior parte do tempo em que ela estava no hospital, mas ela tinha permissão para ser transportada em uma cadeira de roda por curtos períodos de tempo de vez em quando.
A equipe médica de Angie a levou por um tour pela Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, ou UTI neonatal. Eles disseram a ela que bebês menores poderiam ter que passar algum tempo lá se nascessem muito prematuros. A equipe queria que Angie e Gino estivessem preparados para quaisquer desafios que surgissem. A UTI neonatal não é um lugar divertido para se estar, mas Angie ficou feliz em saber que sua equipe estava pronta para o que quer que a vida lhes apresentasse. Ela sabia que estava em boas mãos. Junto com sua equipe médica, ela elaborou um plano de parto que lhe devolveu uma sensação de controle. Você ouve muitas histórias que conhece de trigêmeos que não conseguem sobreviver, ou principalmente de gêmeos idênticos em que um absorve o corpo do outro, ela disse. Eu não via a UTI neonatal como um lugar triste, eu o via como um lugar que foi empoderador para mim. Angie e Gino estavam prestes a enfrentar outro desafio. Um dos bebês não estava se desenvolvendo tão rápido quanto os outros. Os bebês de Angie eram constantemente monitorados enquanto estavam no hospital e ela fazia ultrassons diariamente para ter certeza de que os bebês estavam se desenvolvendo de forma correta. Durante um ultrassom de rotina, os médicos descobriram que o bebê B era menor do que o bebê A e o bebê C. Os médicos esperavam que um dos gêmeos idênticos fosse menor, porque esses dois bebês estavam compartilhando uma placenta. Mas isso significava que o bebê B precisava de monitoramento extra. Cada vez que os médicos realizavam um ultrassom, eles davam atenção especial ao desenvolvimento do bebê B. Ter os bebês com 34 semanas de gestação era o objetivo, e ela sabia que provavelmente não seria capaz de carregar esses bebês por mais de 30 semanas. Mas se esses bebês pudessem ficar dentro dela por um total de 34 semanas, eles estariam desenvolvidos o suficiente para sobreviver fora do útero. Se os bebês nascessem antes de atingir a marca de 34 semanas, havia uma chance maior de que eles tivessem complicações graves de órgãos subdesenvolvidos. Mesmo que Angie não gostasse de ficar na cama, ela não queria que sua gravidez terminasse antes do que deveria. Então, ela teria que enfrentar um dia de cada vez. A gravidez de Angie fez 30 semanas e ela estava se sentindo bem com o progresso dos trigêmeos. Ela e sua família estavam apenas levando as coisas sem correria. Ela estava ansiosa para conhecer seus novos bebês, mas não queria conhecê-las antes que elas estivessem prontas para conhecer o mundo. Quanto mais tempo os trigêmeos ficassem dentro do útero, mais fortes seriam. Qualquer coisa poderia acontecer entre agora e a data marcada, ela disse em entrevista. Eu posso ter contrações incontroláveis, posso fazer uma cesariana de emergência. Para nós, não contamos as semanas aqui, contamos os dias. Ela ainda não sabia, mas algo grande estava para acontecer. Os trigêmeos fazem aniversário com 32 semanas e ela esperava chegar às 34 semanas. Mas os trigêmeos tinham outros planos. Eles queriam sair quando Angie tinha apenas 32 semanas e ela entrou em trabalho de parto e Gino orou por um parto seguro. Enquanto Angie estava sendo levada para a sala de cirurgia, onde ela faria sua cesariana, Gino disse: 3 estrelinhas nascerão essa noite. Eu tenho um trabalho duro pela frente agora. Até aquele momento, Gino não fazia ideia de como essa afirmação se tornaria verdadeira. Uma cesariana sempre fez parte do plano de parto de Angie. Ela havia discutido o parto natural com seus médicos, mas por questões de segurança, todos concordaram que uma cesariana era a melhor opção para todos os envolvidos. A equipe médica preparou Angie para a cirurgia e logo a cesariana estava em andamento. Gino segurou a mão de Angie enquanto o médico fazia a primeira incisão. Depois de algum tempo, nasceu a primeira menina, Daniele. Então sua irmã Anabela nasceu e finalmente Gino e Angie vão conhecer sua terceira filha, Camila. Esses bebês precisavam de atenção médica urgente, porque nasceram algumas semanas prematuros. A equipe médica estava preparada para qualquer coisa. Cada um dos bebês tinha sua própria equipe médica e a sua própria equipe de suporte de vida avançada. Assim que cada bebê nascia, eles eram passados por uma janela para uma sala ao lado da sala de cirurgia, onde eram avaliados, estabilizados e ligados a monitores antes de serem transferidos para a unidade de terapia intensiva neonatal. Esses bebês tinham uma longa jornada pela frente. E ela não podia segurar nenhuma de suas filhas. E ela, mais que tudo, queria segurar suas filhas.
mas ela sabia que elas estavam em boas mãos na UTI neonatal. Ela estava preparada para que fossem levadas para os cuidados intensivos, mas ainda estava chateada por não poder passar mais tempo com suas filhas logo após o parto. Esses trigêmeos eram minúsculos quando nasceram. Elas precisavam ser colocadas em incubadoras imediatamente para que pudessem ser mantidas aquecidas à medida que se tornassem mais fortes. Os bebês precisavam de ajuda para respirar. Cada uma das 3 trigêmeas de Angie tinha menos de 2 quilos quando nasceram. Como Daniela, Annabella e Camila eram tão pequenas, seus pulmões ainda não estavam totalmente desenvolvidos. E isso significava que eles não podiam respirar completamente por conta própria. A equipe médica de Andrew sabia que esses bebês provavelmente nasceriam prematuros, então eles tinham um plano para ajudar os bebês a respirar até que estivessem prontas para respirar por conta própria. Em todas as 3 meninas foram colocadas um CPAP, garantindo que as trigêmeas ficassem estáveis. CPAP é uma máscara utilizada para ajudar na respiração. Usa pressão para abrir os pulmões do bebê. A certa altura, os níveis de oxigênio do bebê eram de apenas 55%. Nesse ponto, o CPAP os ajudou a obter o oxigênio de que precisavam tão desesperadamente. Enquanto as enfermeiras corriam com os bebês, Angie ainda estava na mesa de operação. Ela conseguiu ver fotos de seus bebês pela primeira vez em uma câmera digital. Não era a mesma coisa que estar com elas e segurá-las, mas ela estava feliz em ver que elas estavam indo bem. Os bebês não foram deixados sozinhos nem por 1 minuto. Daniela, Annabella e Camila não ficaram 1 segundo sozinhas enquanto estavam na UTI, pois sempre havia uma enfermeira com elas o tempo todo. Esses bebês ainda estavam em risco de muitas complicações de saúde e, por isso, era importante que elas fossem monitoradas 24 horas por dia. A Lena Harper, uma das enfermeiras que trabalham com o trigêmeo, disse: "Você sabe, eu realmente simpatizo com os pais que tiveram seus bebês separados deles. Já vi muitos casos graves, mas neste, os bebês pareciam saudáveis. Ninguém sabia exatamente o que esperar quando essas 3 meninas nasceram prematuras em algumas semanas. Mas, felizmente, apenas algumas horas depois do parto, Daniela, Annabella e Camila estavam estáveis e respirando sozinhas. Elas ainda precisavam ser monitoradas e ainda não estavam prontas para ir para casa. Mas Angie e Gino podiam ficar tranquilos, sabendo que suas filhas estavam saudáveis e passando bem. Logo, eles poderiam ir para casa e começar a viver como uma família de 7 membros. Angie estava tão feliz por não estar mais grávida. Estar em repouso na cama por tanto tempo a estava deixando louca. Angie estava tão animada por poder ir para casa e viver uma vida normal com seu marido e filhos. Ela tinha uma longa recuperação pela frente, mas ela podia ver a luz no final do túnel agora. E ela também estava muito animada para conhecer seus bebês recém-nascidos. Agora que Daniela, Annabella e Camila estavam mais estáveis, Angie e Gino finalmente conheceriam suas filhas. Todos na equipe médica comemoraram com Angie e Gino. As enfermeiras da UTI neonatal veem muitos pais nervosos, então eles ficam extremamente animados quando os bebês estão em condições estáveis e os pais podem ficar tranquilos. Ainda assim, eles sabem que é difícil para os pais ficarem longe de seus bebês por longos períodos de tempo. As enfermeiras da UTI neonatal estavam torcendo por Angie e Gino, quando finalmente se reuniram com suas filhas. "Adoro ver o contato inicial entre mãe e bebê", disse a enfermeira Alina Harper. "Sempre procuro aquele momento, um momento que é só deles. Assim, eu posso fazer parte dele." E foi emocionante ver a reação de Angie quando ela conseguiu ver as filhas pela primeira vez. Assim que Angie saiu da cirurgia e estava em uma condição estável, ela poderia finalmente se reunir com seus bebês. Ela estava tomando muitos medicamentos e ainda estava com dor de sua cirurgia, mas ela só conseguia pensar em conhecer as suas 3 lindas garotinhas. As enfermeiras levaram Angie para a UTI neonatal e Gino estava ao seu lado. Eles mal podiam esperar para ver as mais novas e adoráveis adições de sua família e mal podiam conter sua animação. Angie não conseguiu segurar seus bebês quando elas nasceram, mas quando ela e Gino chegaram à UTI neonatal, a enfermeira entregou a cada um deles um bebê e ela ficou completamente incrédula. Naquele momento, ela sabia que todos aqueles dias que ela passou em repouso na cama valeram totalmente a pena. E ela estava sobrecarregada de felicidade e começou a chorar.
Ela se virou para Gino e tudo o que conseguiu dizer foi: fizemos tudo certo. Cada bebê teve um momento especial. Angie só foi separada de seus bebês por algumas horas, mas para ela parecia séculos. Eu estava apenas algumas horas separadas delas e já sentia falta delas, ela disse. É bom estar reunida com elas. Angie conseguiu abraçar cada uma de suas garotas e ter um momento especial com cada uma delas. Ela conseguiu ouvi-las chorar e então as colocou de volta para dormir. Ela estava tão feliz em saber que suas filhas já eram tão fortes. Gino também conseguiu segurar cada uma de suas filhas. Ele e sua esposa se revezaram, fazendo pele com cada uma de suas bebês. As enfermeiras colocaram os bebês em uma camisa de Gino para que elas pudessem receber os benefícios do contato pele a pele. O contato pele a pele é especialmente importante para os bebês prematuros que ainda não conseguem regular a sua própria temperatura corporal. O corpo de Gino estava agindo como incubadora para manter suas filhas aconchegantes e aquecidas. Gino teve um momento especial com as suas recém-nascidas, especialmente com Annabella. Os recém-nascidos prematuros às vezes não abrem os olhos logo após o nascimento. Assim que Annabella foi colocada no peito do seu pai, ela olhou para Gino com os olhos semicerrados. Quando Gino começou a falar, seus olhos seguiram o movimento de sua boca. Olha, ela está abrindo os olhos e me ouvindo, disse Gino. Que linda essa garota. Gino estava tão feliz por finalmente estar segurando a filhinha que tudo estava se encaixando. Continue assistindo para ver como estão os trigêmeos hoje. As menininhas cresceram. Depois de um início de vida precário, as trigêmeas finalmente estavam estáveis o suficiente para ir para casa. Elas só tiveram que passar algumas semanas na UTI. Angie e Gino finalmente conseguiram completar sua família e apresentarem os trigêmeos aos irmãos mais velhos. Vendo-os agora, ninguém diria que essas meninas nasceram prematuramente. Elas estão mais fortes e saudáveis do que nunca. Essa foto foi tirada quando elas tinham apenas 1 ano de idade. As trigêmeas já fizeram 6 anos e Angie deu à luz às suas filhas em 2011. E muita coisa mudou desde então. Essa é uma foto que foi tirada na festa do 6º aniversário das trigêmeas. Os anos estão voando e essas garotas estão ficando mais fortes a cada minuto. Angie disse: de certa forma parece que faz muito tempo desde que eu tive que passar semanas no hospital em repouso na cama. Mas de outras maneiras, parece que toda a aprovação aconteceu ontem. O tempo parece passar num piscar de olhos. Angie e Gino já sabiam que ser pai não é fácil, não é uma tarefa fácil. Mas ser pai de 5 filhos é um desafio totalmente diferente. Angie e Gino fazem isso funcionar porque estão comprometidos em criar crianças felizes, saudáveis e prósperas. Às vezes fica difícil, mas eles sempre estão lá, um para o outro. Gino e Angie fazem a paternidade parecer fácil, mas eles admitiram que a paternidade sempre parece fácil quando você não está no meio dela. No geral, eles estão muito felizes com a vida que formaram para sua família, uma grande família feliz. Apenas alguns anos atrás, Angie e Gino estavam orando por uma menina. Eles sabiam que sua família estava perdendo em alguma coisa. Eles simplesmente não sabiam que sua família estava sentindo falta de 3 coisas. Angie e Gino se referem à sua vida como um caos divertido. Seus filhos têm idade muito próxima, o que pode ser caótico, mas também significa que seus filhos vão para a escola juntos e se divertem brincando e aprendendo juntos. Essa é uma vida que eles nunca poderiam ter sonhado. Agora que as trigêmeas são um pouco mais velhas, as coisas se acalmaram na casa de Angie e Gino. Uma casa com 5 crianças parece normal para eles agora. É impossível para eles imaginarem suas vidas sem aquelas 3 meninas nela. Angie e Gino definitivamente conseguiram mais do que esperavam, mas da melhor maneira possível. É realmente um sonho que se tornou realidade, mas multiplicado por 3. E eu adoro tê-las em minha vida, disse Angie. E essa foi a nossa história sensacional de hoje. O que você achou dessa história? Deixe a gente saber a sua opinião aqui nos comentários abaixo. E antes de ir, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo que trazemos todos os dias para você. Continue no nosso canal clicando em alguns desses vídeos que estão na sua tela. Você pode gostar de algum deles. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.